Salve, salve! Salve Podcast, o podcast que veio para temperar o seu dia a dia. E a gente quer agradecer esse episódio que está sendo patrocinado pelo Tremenda Pizza, que alimentou a gente da última vez e vai alimentar hoje de novo. Glória a Deus. E hoje estamos aqui com ela, Yasmin, que é mãe, esposa, crossfiteira, líder de adolescentes, professora da IBD. Caramba, quantas coisas. Conta um pouco mais sobre você, Yasmin. Eu sou tudo isso aí que você falou. Você já falou tudo. Tudo isso e muito mais. Crossfiteira, meu Deus, Deus tá vendo. Olha, 2 vezes na semana, 3 quando a semana é boa. Ô, louco. Sou Yasmin, eu tenho 35 anos. Sou professora da IBD, trabalho com crianças aqui na Igreja de Cristo, trabalho com os adolescentes também, com as crianças já há muitos anos. E esse ano assumi também esse desafio de cuidar dos adolescentes. Sou mãe, sou esposa do Esdras, que é tecladista aqui na igreja. Manda um beijo pro Esdras. Beijo. É que foi no embalo. Cuidado, Sou né? mãe do Benjamin. Sou tudo isso. Sensacional. E conta pra gente, a primeira pergunta de hoje é: como você conheceu a ICBC? Eu conheci através do Esdras, né? Então, eu era da Assembleia de Deus, lá do Ministério de Santos. Eu morava em Santos, né? Meus pais moram em Santos até hoje. E a gente tinha alguns amigos em comum, eu e o Esdras. E aí, a gente se conheceu. E aí, depois que a gente se conheceu, tal, a gente começou a namorar e passei a frequentar aqui a IC, a Igreja de Cristo, isso já há muitos anos atrás, ainda era na igrejinha aqui pequena, ainda congregava, né, na minha igreja em Santos. Depois que eu casei, aí eu vim de vez pra cá. Foi assim que eu conheci a Igreja de Cristo. Boa. Mas nesse período você já era cristã, né? Você falou que já era da Assembleia já. Eu sou cristã desde os... Nasceu no Evangelho? Não nasci no Evangelho. A minha mãe se converteu, eu tinha, eu acho que entre 10 e 11 anos. Então, eu tive uma parte da vida que eu não era cristã, né? Mas que eu me lembro, assim, desde os 11 anos, mais ou menos, eu me converti na Igreja Batista, na Paraíba. Na época, a gente morou 1 ano na Paraíba, então a gente se converteu lá. E depois voltamos para Santos, né? Vivi a minha vida inteira em Santos, com exceção desse período aí que a gente foi na Paraíba. E depois que voltei para Santos, a gente passou a congregar na Assembleia e tal. Mas tu nasceu aqui? Ou é na Paraíba? Eu nasci na Paraíba. Caramba, e você não tem sotaque. Eu sou paraibana. Sou paraibana, mas eu vim pra cá, assim, Muito 1 ano, 2 anos. Eu vim bebezinha. Só nasceu mesmo. Só o título. E aí, quando eu tinha nesse intervalo aí de 10 anos, mais ou menos, a gente foi pra lá. Na ocasião, minha avó estava doente e tal. A gente morou lá 1 ano e voltamos. Mas, assim, sou paraibana, assim, nascida. Sensacional. Eu fui pra Paraíba em novembro do ano passado. Fiquei 15 dias lá. Tô quase voltando também. Porque é muito gostoso, né? Só a parte do sol é maravilhoso, que prejudica muito. Sim. E você foi lá pra minha terra mesmo. Você foi pra João Pessoa, João né? Pessoa. Eu não sou de João Pessoa, mas eu tenho família lá. E eu nasci em Patos, que é interior da Paraíba. Longe. Próxima pergunta. Bom, então, aproveita e já conta a sua história de conversão. Como é que Boa. você teve encontro com Jesus? É interessante, porque, na verdade, assim, quando a gente é criança, a gente é levado pelos pais, né? Então, é bem interessante, assim, porque eu comecei a ir para a igreja, acho que eu tinha entre 10 e 11 anos, que foi quando a minha mãe se converteu. E a memória que eu tenho é isso, que eu ia para a igreja porque ela me levava, né? E o meu tio, na época, o meu tio era pastor também lá na Batista, então eu me envolvi, né, já com a igreja, com os trabalhos ali das crianças, dos adolescentes. Fui batizada super cedo, assim, acho que com 12 anos eu me batizei. Que legal. E aí, mas nunca mais saí da igreja, né? Mas
Aí passou, adolescência, juventude, tudo. É difícil falar assim, quando foi o meu encontro com Cristo. Mas assim, tudo isso foi o meu encontro com Cristo. Desde que eu fui levada, né? Desde que eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus, nunca mais tive vontade de sair. Né? legal. Então, Que bom. talvez eu não tenha nenhuma história assim super impactante, né? Mirabolante, como eu sei que é o testemunho de muitos. Mas assim, o que eu posso dizer é que no momento que eu conheci a Cristo, nunca mais eu quis me afastar, nunca mais saí. Uma coisa interessante que uma vez eu vi isso numa pregação. O pessoal fala, o pessoal fica impactado, fica aquilo quando o cara fala que foi traficante, que tava na cadeia, que roubou um monte, matou um monte, não sei o quê. E aí, mas hoje eu sou de Deus, não sei o quê. Aí o pessoal, uau! Mas quando o pessoal fala assim, eu nasci em lar cristão e até hoje nunca me desviei. Aí o pessoal não faz aquele uau. É verdade. Mas a gente tem que levar que isso é um milagre também, né? Mas esse eu acho que é o maior desafio. Sabe? Porque Sabe? você nasce não, lá... não desmerecendo o testemunho do não, traficante, dos várias vários coisas, né? ex. Não desmerecendo, mas eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, eu penso no meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos, ele nasceu na igreja, ele não conhece outra coisa diferente. E o meu maior desafio, né, o nosso aqui enquanto pais, vai ser manter ele aqui, né? Com tanta coisa legal no mundo, né? Com tantos atrativos. E o maior desafio dele vai ser permanecer. Sim, né? Verdade, exatamente. mostrar que realmente o caminho certo é esse, né? Sim. E não ter vontade de conhecer outras coisas. Exatamente, não Sim, ter eu já- vontade de conhecer isso. Nesse foco de mãe, qual é a visão, a mensagem que você tenta passar pro seu filhinho de 4 anos agora? Quanto à relação ao mundo, em relação a ele se manter na igreja, o que você fala? Não, eu tenho que ensinar isso pro meu filho porque é primordial. A gente tem que dividir em algumas partes, né? Primeiro, assim, moralmente falando, acho que o maior desafio dos pais é criar um ser humano de respeito, né? De participar na formação ali do caráter dele, né? Ajudar na formação da identidade dele, com valores mesmo, morais, isso aí moralmente falando. É o nosso desafio diário, na verdade, né? Porque a gente acha que não, mas a criança, ela a gente já nasce com a natureza pecaminosa, Com né? certeza. Já nasce. Né? Então, assim, não é porque é criança, né? Mas ele já tem a natureza ali. Então, esse é o maior desafio. Agora, quanto a estar na igreja, né? A nossa maior missão é ensinar a palavra de Deus para ele, criar nele, sabe? Orar com ele todas as noites, ensinar coisas Sim. pequenas, assim, olha, filho, é assim que ora, esse é o papai do céu, a gente vai para a igreja, mas hoje eu não quero mais, você vai mesmo assim, porque enquanto tá no nosso controle, a gente faz o que tá ao nosso alcance, né? Sim. E o que está ao nosso alcance é isso, é trazer para a escola dominical, envolver ele nos trabalhos e ensinar para ele quem é Jesus. Né? Então, esse é o nosso maior desafio, eu acho, porque mesmo ele com 4 aninhos, né, ele já está na escola, enfim, ele tem os amiguinhos que não conhecem Jesus, né? Então, a criança ele já está na idade de assimilar as coisas. Não, e você falando nisso, todo mundo aqui deve ter visto Divertidamente, né? Esse Sim. filme tá hypado. Sim. Foi a maior bilheteria mundial desse ano. Se eu não estou falando... Frozen passou até... Oh. Ai, mas é Vingadores, acho. incrível. Em pouco É, tempo, legal. em pouco tempo, E, né? e Tipo, a muito- mensagem que tem por trás também é bastante, Não, bem então, legal. e esse é o ponto. Eu assisti ele semana passada. Só que antes eu tinha visto um vídeo de uma psicóloga que ela é cristã e ela falou algo sensacional. Olha só, são várias novas emoções, certo? Só que tem uma emoção ali que é o quê? A inveja. E a emoção não é uma inveja. Quer dizer, inveja não é uma emoção. Inveja é um pecado. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado com essa doutrinação, né? De, filho, o que você está sentindo é inveja, é um sentimento. Você não, isso é pecaminoso. Tipo, você tem que pedir pra Deus tirar isso de você. Tipo, interessante, né? De como as crianças, elas também são... Me ajuda com a palavra, gente. São... Subordinada, Não, doutrinadas. tipo, Elas são conduzidas a Exato. acreditar que aquilo ali é a verdade, Exato. né? Então, assim, você fez uma colocação perfeita. O filme é muito bom. A mensagem que tem no filme é muito boa. Mas em tudo na vida, a gente como cristão, a gente sempre vai ter que ter esse olhar. Mas e
Jesus, né? E Exato. a palavra de Deus em relação a esse tema que está sendo trazido aqui, né? Sim. É interessante isso aí que você falou, né? Da inveja, né? Porque o mundo, né, sempre vai querer colocar, olha, a inveja é uma emoção, tá tudo bem você sentir. Exato, Né? exato. São coisas Faz bem parte sutis, das, né? né? É sutil. Bem Inclusive, fun fact, vocês sabiam, eu não sei se é verdade, eu vi no post, que a inveja... Sabe por que a inveja ela é pequenininha? Porque ela é menorzinha, né? sutil. Sim. Tem o formato de espelho? Não, eu não sabia dessa. É que eu vi uma coisa, tipo, Não. desse modelo aí. Eu É? vi que ela é pequenininha porque quando a gente sente inveja, a gente se sente bem menor do que o outro, inferior ao outro. Eu vi isso aí também. Por isso que A a gente gente é viu tanta coisa pequenininho. disso. Isso é interessante. divertidamente. É, tá muito hypado. Eu tô consumindo vários conteúdos. Então É vamos... porque, assim, é o que eu sempre falo aqui, às vezes até para as meninas do departamento infantil, né? Assim como o que a Disney fez com esse filme, tudo que é feito é intencional. Então, a gente acha que é um filme e tal. Tudo é pensado, o formato do personagem, entendeu? A cor. Tudo é intencional. Tem tudo um significado. Tudo né? tem Sim. significado, tudo. Tipo, a voz de quem tá narrando, enfim, tudo tem um significado. Então, tudo é feito intencionalmente. Então, aqui na igreja é a mesma coisa. Na criação dos filhos, tal, a gente tem que ser intencional em tudo. Tem que ser intencional onde eu levo ele, com quem eu quero que ele se relacione, que tipo de jogo que eu vou permitir Sim. ele jogar. Que tipo de vídeo eu vou permitir ele assistir, né? Porque a partir de determinada idade não dá pra eu proibir ele, né? Assim, criar ele dentro de uma bolha. Olha, você não vai ver telas nunca na vida e tal. É surreal isso aí. Você Então, tem algum hábito que você faz com ele, que pratica, alguma coisa do tipo assim? Alguma mania, alguma coisa do tipo que você faz com o Benjamin? a gente tem várias coisas, assim. Mas a gente ora todas as noites. Tipo assim, é algo que a Criando gente... um hábito já. Criou o hábito, e aí teve a ocasião que eu viajei esse ano, foi a primeira vez que eu fiquei longe dele, assim, 8 dias. E assim, dentre todos os cuidados, a lista de instruções que eu deixei, eu sempre falei pro Wesley assim, olha, não deixe de orar à noite, não deixa ele adormecer no sofá e tal. Viu que ele vai dormir, né? Leva ele pra cama e faz a oração. Então, esse é um dos hábitos que a gente tem em casa, Bacana. que Da hora, né? inegociável. Que bom. Muito Você lindo. montou uma listinha antes de viajar e deixou, ó, você vai fazer isso Ah, aqui. é coisa de mãe, coisa de mãe, Da hora. normal. Muito da hora. E agora? Quer que eu faça a pergunta de novo? A gente olhando. Deu cri, cri, cri. É. Bom, você tem algum testemunho pra contar? Eu tenho. O que veio na cabeça agora? Caramba, você tá bem. Toma! Né? Aqui, leitura corporal. É que a gente tá falando do bem, né? De filhos, assim. Eu acho que um dos meus maiores testemunhos de vida é o meu filho. É a forma que eu engravidei e tudo mais. Eu vou tentar ser rápida. Não, tranquilo, Porque- fica à vontade. Não tem pressa, A gente não. aqui pegando uma xícara de café invisível. Tem pressa não, a gente só tá sentindo o cheiro só da pizza. Só. É mesmo, caramba. Bom, eu engravidei em 2017, se não me engano. E na ocasião eu tava vivendo um momento ali no meu emprego e tal, tava aguardando uma promoção muito esperada e eu não fiquei feliz. Tipo, primeira reação não foi positiva. Pela gravidez? Ou Pela gravidez. Sim, atrapalha. É mesmo? Pela gravidez eu pensei assim, quebrou minhas atrapalhar. pernas. Por causa do afastamento, né? Assim, porque vamos falar sobre isso, mas assim, sim, foi isso que passou na minha cabeça, tipo, acabou pra mim. Já era promoção, essas porque coisas. o Já mercado de era, trabalho sabe que carreira, tá com tudo mulheres mais. Começou. A Bruna, vai, me ajuda aí. Começou, Me já, ajuda, começou. amiga. Então, assim, né? Ainda é um tabu, né? Pra mulher. A gravidez, assim, dependendo da carreira que você segue e tal, infelizmente ainda é um tabu. Então, na ocasião, aconteceu isso e tal. Fiquei triste, chorei, nananã. Aí depois eu fiquei feliz. Passou 2 semanas, eu fiquei feliz. E vambora, tá? Vamos embarcar nessa daí. E eu sofri um aborto. Espontâneo, não foi nada de saúde, nada. Mas, enfim, eu perdi aquele bebezinho. E aí eu passei a me culpar
Por não ter desejado. Por não ter desejado aquele bebê, né? Enfim, hoje, assim, depois de alguns anos, depois de alguns anos e muita terapia, eu já amadureci, já elaborei o que aconteceu e eu não me sinto culpada nem nada. Mas, assim, na ocasião, foi algo que me fez muito mal. Foi algo que mexeu com a minha vida espiritual. Sim. Porque independente de independente do problema que você passa, se você julga que você não deveria estar passando por aquilo, porque, sabe, quando você fica, por que eu, por que comigo? Só comigo. Enfim, é o que eu conto às vezes, tipo, eu fiquei com raiva de todo mundo, sabe? Eu fiquei com raiva das pessoas, você fica com raiva de Deus. Vamos ser sinceros? A gente fica assim, meu, por que comigo e tal? Isso me abalou muito, assim, como pessoa, espiritualmente. Eu acho que eu vivi um buraco, assim, sabe? Eu fui, assim, eu me enfiei num buraco, assim, bem profundo mesmo, assim, e solitário, né? Só eu vivia aquilo. Solitário porque, assim, não porque eu não tivesse apoio ou suporte do meu marido, não, mas porque quando você tá assim, você se fecha e, enfim, é sobre aquilo que você está vivendo. E aí, tudo bem, passei a evitar filho, assim, eu não queria nem ouvir a palavra, né? Porque geralmente quem sofre um aborto depois, quero muito tentar de novo, não sei o que, eu não queria nem ouvir a palavra filho mais, né? E passaram alguns meses, então, ó, na linha do tempo, isso aconteceu no dia 1º de janeiro, então já comecei o ano... Louco. No hospital. Então, isso aconteceu no dia 1º de janeiro. Passaram alguns meses. Quando foi em julho... Eu estava com 12 semanas já, quando eu sofri o aborto. E aí, quando foi em julho... eu não lembro qual foi a ocasião na igreja. Eu não lembro se foi um Alegra. Eu não lembro qual foi a festa que teve na igreja, né? Mas eu lembro que veio um pastor aqui. Muito querido nosso, lá de Natal. E aí, no dia, ele foi na minha casa, né? Eu morava aqui perto na época. Foi lá, e ele não me conhecia, não conhecia a minha história e tal, mas ele, enfim, chegou naquela casa, né? Viu aquela casa sem criança e tal, e ficou, vocês são casados há quanto tempo, não sei o quê, e o bebezinho, né? Aquelas coisas de quem já é casado, acostumado a ouvir. E aí, eu não sei se ele percebeu, né? Eu falei, não temos filhos ainda e tal, mas assim, eu não sei se eu deixei transparecer alguma coisa, mas... Era um assunto que ainda era sensível para mim. Tinha curado ainda, né? E aí, naquela noite, ele pregou e Deus falou comigo, assim, nunca... Assim, eu acho que eu nem lembro qual era a última vez que eu tinha recebido uma profecia, alguma coisa assim e tal. E naquele dia eu recebi uma profecia desse pastor. Isso foi na sua casa ou foi na igreja? Aqui na igreja. Foi na igreja. Aí, quando foi à noite, teve o culto. E aí, no final do culto, ele falou, né, que precisava falar alguma coisa pra mim. E aí, ele me chamou, né, eu fiquei em pé. E ele falou que Deus estava me curando naquela noite. Estava curando o meu coração. Ele estava curando o meu interior, o meu corpo. E que eu ia ser mãe. Ele foi muito específico. Você vai ter um filho, você vai ser mãe. E aquilo que você mais tem medo... que é você não ter tempo, você vai ter tempo de cuidar dele. Caramba. Você vai ter tempo. E, assim, sabe, uma profecia sobre filho e tal, eu diria que é comum. Assim, olha, Deus vai abençoar seu ventre. Tipo genérico, né? Vai colocar a vida dentro de você e tal. E não estou desmerecendo quem recebeu essas profecias, mas Deus me conhece, sabe o meu nível de ceticismo, assim... que talvez isso não me tocasse. Mas quando ele falou assim, você vai ter tempo, eu falei, caraca, é Deus mesmo. Foi específico, falei, né? nossa, é comigo mesmo que ele tá falando. Porque Não é meme. era o meu maior medo. Era o meu maior medo. Eu falava assim, como que eu vou encaixar uma criança na minha vida? Tipo assim, na época, na ocasião, eu ia para São Paulo todos os dias. Chegava tarde todos os dias, dirigindo, aquela coisa. Tipo, eu não moro perto da minha mãe, eu não tenho, tipo, uma grande rede de apoio que, tipo, eu poderia, assim, fica na casa da avó, não sei o quê. Eu não tinha, assim, eu não me via mãe.
porque eu não via que uma criança cabia na minha rotina. Não era o tempo, você achava que não era o tempo pra você? Na verdade, Não assim, dava. a maternidade nunca foi um sonho, assim, de, tipo, eu almejar, sabe? Eu queria ser mãe, assim, pelo ciclo da vida. Tipo, você casa e tal, e aí você tem filho em algum momento pra, enfim, né, ampliar a família e tal. Na minha cabeça era isso, não era nada assim, tipo, quero muito ser, sabe? Então, quando ele falou assim, você vai ter tempo pra cuidar do seu filho, aquilo ali me desmontou. E, assim, ninguém sabe disso, mas aquele dia, o dia daquele culto, que era 4 de julho de 2018, era o dia que era pra eu estar na maternidade, tendo meu primeiro filho. Ninguém sabia disso, agora E ninguém bastante gente sabia vai saber. disso. Caramba. Primeira mão, galera. E naquele dia, eu já não estava bem. Porque, assim, ninguém sabia que era o dia de eu estar tendo neném, mas eu sabia. Sim. Cara. E Deus sabia também. E Deus sabia. Então, assim, eu passei aquele dia um pouco, assim, mal, sabe? Que eu lembrei, porque, assim, eu já não estava curada do aborto. E eu passei o dia inteiro pensando naquilo, né? E aí, à noite, eu recebi isso, essa mensagem de Deus. Então, assim, eu soube que era ele. Eu soube que era ele. E aí, passaram alguns meses, eu engravidei, mesmo evitando. Então, assim, não é que eu, a partir de agora, então, vou entregar na mão de Deus e vamos tentar. Não, eu continuei evitando filhos. E aí eu engravidei do bem. E aí eu engravidei do bem. Beleza, foi uma gravidez super psicologicamente conturbada, porque eu ainda não estava 100% curada do que tinha acontecido comigo. Então eu ficava o tempo inteiro achando que ele ia morrer, que eu ia... Todas as ultrassons, eu ia chorando, eu não dormia na noite anterior, sabe? E durante o meu período inteiro de gravidez, eu acho que foi o período da minha vida que Deus mais falou comigo, assim, porque todas as ultrassons eu tinha uma experiência com Deus, sabe? Tipo, eu sonhava, eu abria a Bíblia, era um versículo, tipo assim, foram 9 meses de, tipo, Deus falando muito comigo, Deus muito paciente comigo. Deus, assim, tipo, muito paciente, tipo assim, meu Deus, que menina mais incrédula, porque eu sempre achando que ia acontecer o pior. E, assim, fisicamente falando, a minha gravidez foi muito saudável. Mas na minha cabeça ainda tinha alguns parafusos, assim, não muito encaixados, e Deus teve muita paciência comigo, sabe? De falar comigo, assim, em pequenos versículos, num sonho. Eu lembro de uma ultrassom que eu estava muito ansiosa, e eu tinha certeza, tipo assim, porque quando eu soube do aborto, eu soube numa ultrassom. Então, sempre que eu ia fazer ultrassom, eu achava que isso ia acontecer de novo. Então, assim, eu pensava assim, eu não vou sobreviver, tipo, de novo, com uma notícia ruim. E eu lembro que teve uma ultrassom que eu fui fazer e eu chorei muito, sabe? Eu não dormia à noite. E aí, quando foi se aproximando, quando chegou na noite anterior, eu dormi profundamente, assim, e eu sonhei. Aí eu sonhei que eu tava arrumando um quartinho de bebê, só que no sonho era uma menina. E eu já sabia que o Ben era menino. Eu já sabia que eu tava grávida de um menino, mas no sonho era uma menina. E aí eu escrevia, assim, na parede, Ágata. E aí eu acordei com aquilo, assim, eu não lembro se era Ágata. Eu não lembro o nome, tá? Pra ser sincera, eu nem lembro o nome. Mas era um nome de menina. E eu acordei com aquilo na cabeça. Nossa, nada a ver. Tipo, eu tô grávida de um menino, né? E, tipo, eu sonhei e tal. Aí, beleza. Só que me deu aquele estalo, assim, de Deus mesmo. Procura o significado desse nome. E quando eu procurei, o significado daquele nome era saudável. Então, assim, era Deus falando pra mim assim, tá tudo bem, minha filha. Ele tá saudável, vai na fé. Então, assim, imagina todas as ultrassons, todos, sabe? 9 meses esse perrengue. E aí o Ben nasceu, deu tudo certo, tal, graças a Deus. E aí eu tive 7 meses em casa, tive 6 meses de licença, mais um mês de férias, então eu fiquei um tempo razoável, assim, em casa. Só que, quem sabe, eu trabalho em São Paulo, naquela loucura toda que eu mencionei aqui, que eu tinha medo, né? E aí, eu voltava de licença, sei lá, 15 de abril.
E aí, um mês antes, eu comecei a estocar leite. Eu comecei naquela loucura, naquela ansiedade. Você abria a minha geladeira, era leite. Você andava, era tipo assim, eu preparando todo um terreno pra, tipo assim, parecia que eu ia assim, ó. Acabou aqui, estou abandonando meu filho. E aí, começou o lockdown. Pandemia. E aí, eu tive 2 anos em casa. E eu não tô falando que a pandemia e tal, mas assim, lá atrás, Deus sabia que eu ia ter tempo. Ele realmente sabia que eu ia ter tempo, né? E ele me falou isso. E aí eu fiquei 2 anos em casa, trabalhando normal, seguindo com a vida. Tipo, recebi a promoção, recebi tudo que eu já esperava, que eu tinha trabalhado para aquilo. E também tive tempo. Caramba. De cuidar do bem. Quando eu voltei a trabalhar em São Paulo, quando acabou a pandemia e tudo mais, já tinha passado o período mais crítico. E hoje eu não posso falar que ele não me atrapalhou em nada. Que legal. Assim, que realmente deu tudo certo. Então, acho que esse é um dos maiores testemunhos que eu tenho, assim, de vida pra Que contar. belo testemunho, né? É legal que a gente comentou até no outro, que quando Deus faz uma coisa, ele faz perfeito, né? E a gente pode perceber. Essa é a ideia do podcast aqui. É trazer pessoas comuns perto da gente, com experiências incríveis. É um testemunho pra mim aqui incrível. Porque é coisas que Deus cuidou no mínimo do mínimo detalhe que você falou que você teve paciência, que Deus teve paciência. Puxando para esse lado, a pergunta que eu quero fazer é: qual a característica de Deus, com tudo isso que aconteceu, com toda a sua experiência, que mais te fascina em Deus? Você fala uma característica que mais chama a atenção em Deus. Você gosta? Eu vou usar essa que eu acabei de falar, assim, porque Deus. assim, eu acho que assim, quem sou eu pra colocar, assim, Deus de, tipo assim, eu gosto muito disso ou daquilo, daquela característica. Tipo assim, nem me sinto digna de classificar, né, as características de Deus. Mas se eu pudesse falar, assim, algo que realmente eu sinto na minha vida muito forte é a paciência de Deus, sabe? Deus tem muita paciência comigo, assim. De Deus tipo, paciente. eu sou... porque... Enfim, bom, cada um sabe onde o sapato aperta, né? E eu sou, assim, muito, às vezes, sabe, eu tenho uma tendência ali pra ser insegura, pra ser muito cética, pra duvidar de tudo, pra, tipo, não vai dar certo, teimosa, não vai dar certo, sou pessimista. Meu marido sempre fala, nossa, meu Deus do céu, como você é pessimista. Então, tô sempre pensando no pior cenário e tal. Então, assim, sempre acho que eu não sou boa naquilo que eu tô fazendo, que eu poderia estar fazendo melhor, enfim... Então, assim, eu fico imaginando Deus me olhando lá de cima com tanta paciência, né? E tanto amor, assim, tanto cuidado. Nessa situação aí, você aprendeu a confiar mais em Deus? Sim, sem dúvida. Acho que talvez foi o período, não sei, assim, tô chutando, que você mais teve experiência com Deus, esse período da gravidez, esse período que você teve. Com toda essa experiência dos sonhos... Foi o período que mais você teve mais intimidade com Deus, assim? Teve mais proximidade? Eu acho que foi como se eu estivesse fazendo as pazes com Deus, sabe? Tipo, aquele ano anterior eu tava com tanta raiva de Deus, sabe? Eu tava tão revoltada com tanta coisa. Eu tava tão, assim, amargurada, sabe? Vivendo ali, assim, numa amargura mesmo, assim, que às vezes não é notório. Obviamente... Quem convivia comigo não dizia isso de mim. Falava, provavelmente nunca ninguém chegou a pensar, nossa, a Yasmin tá assim num buraco. Mas eu sei o que eu vivi. Então, assim, espiritualmente falando, é como se eu tivesse com raiva de tudo que aconteceu. E aí, o que eu posso dizer é que no período de gravidez, assim, foi um período, assim, que eu aprendi a confiar em Deus, sabe? Que eu entendi que Ele cuida de tudo, que Ele cuida de todos os detalhes, né? E, sim, respondendo objetivamente, com certeza foi um período de muita experiência com Deus. Foi um período, assim, de lua de mel com Deus, sabe? Legal. Da hora. E, baseado nisso, você tem algum versículo favorito? Ai. É muito difícil, eu sei, cara. São Eu tenho vários. Mas eu tenho... favorito, mais, posso dizer, um que mais se aplica à sua vida, ou que no momento mais difícil que você acha... é mais difícil ainda essa pergunta, assim. Mas eu vou colocar um versículo aqui que eu acho que tem muito a ver com tudo.
isso que a gente falou aqui, que fica em Lamentações, capítulo 3. Que o capítulo 3 de Lamentações, ele meio que fala de várias coisas ruins, né? Jeremias está narrando ali vários momentos ruins, sabe? Momento de amargura, momento de silêncio de Deus, de castigo, de punição. E aí, lá no final, ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é o versículo. Na sequência fala assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Né? As suas misericórdias se renovam todos os dias. Grande é a sua fidelidade. Então, eu vou deixar esse versículo assim como resumo aí de tudo que a gente falou. Lamentações 3, então aí anota aí. Lamentações 3, Anota, se eu não tem tiver bem, errado. tem. Anotem, galera. Vamos falar então de Ministério Infantil? Vamos. Como é que você caiu nessa parada de Ministério Infantil? Então, O que foi bem- aconteceu? Porque eu não queria ser mãe, assim, não tinha um sonho, mas já gostava de criança e... Sempre gostei de criança. Tipo, eu Legal. lembro, eu era adolescente, eu era babá, sabe? Cuidava do filho, da amiga da minha mãe. Então, sempre gostei de criança, sempre trabalhei com criança. Nunca sonhei ser professora. Profissionalmente, nunca quis ir pra esse lado. Você trabalha com quem, inclusive? Eu trabalho com contabilidade. É bem parecido. Igualzinho. Eu sou contadora de formação, né? Trabalho com auditoria, mas assim, nada a ver com criança. Mas eu sempre trabalhei com criança, assim, na vida, sabe? Sempre cuidei de criança. E quando eu vim pra Igreja de Cristo, na verdade, eu não tenho uma história muito... Tipo assim, eu lembro que eu vim pra Igreja de Cristo, e aí a minha cunhada Zenate já trabalhava com as crianças, e naquela época o departamento ainda era bem menor, assim, bem... menos estruturado do que é hoje, né? Menos criança também. E aí, um belo dia, a Zenate virou pra mim e falou assim, Cunha, eu vou te colocar na escala semana que vem, tá bom? Aí, eu, escala do que ela? Não, só pra você ir ajudar lá na salinha. Aprendeu com E aí, pastorias. fazem... Sem pedir, nem pede, só manda. E aqui estou até hoje. Não saiu mais. E aí, nunca mais eu saí. Mas, assim... Aliás, hoje você é líder, né? Do Ministério Infantil. Atualmente, eu sou líder aqui na Igreja de Cristo, mas, assim, meio que passou um tempo... sempre gostei, né? Então, a gente... se apaixona pela causa, e eu sou apaixonada pelo Ministério Infantil, Ministério com Crianças. Então, a gente passa a fazer com muito amor. Então, você estrutura, a gente passou a estruturar melhor o departamento e tal, e você meio que se apaixona ali por aquele trabalho, né? E atualmente eu estou como líder aqui, mas, enfim... Também não sei como eu vim parar aqui como líder. Sei lá, não sei te falar. Você viu, você já Meu estava. Deus, estou numa crise aqui. Não sei. Kelvin e Léo, vocês querem fazer parte? Escalar semana que vem? Tô de Ministério boa. Infantil? Tô tranquilo. Eu também já, querendo escalar os outros. Tô tranquilinho. Mas assim, acho que uma resposta muito objetiva eu sou apaixonada pela causa. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo fato que a gente tem que educar nossas crianças, sabe? A gente tem que cuidar das nossas crianças. Tipo, amanhã quem vai fazer esse podcast é uma criança. Exato. A criança que tá hoje aqui, que amanhã vai estar aqui no seu lugar, no meu lugar, entendeu? Quem vai estar como pastor. Então, por que não a gente ajudar na formação, Total. né? O que eu sempre falo aqui para as tias aqui do Ministério Infantil é assim, a gente tem 1 hora por semana com essas crianças. O que dá pra gente fazer em 1 hora? Dá pra transformar vidas? Dá pra interferir na criação deles, nas famílias, sabe? Não dá. A gente tem 1 hora, então a gente tem que pegar essa 1 hora, 2 horas que a gente tenha por semana e criar neles as convicções certas, sabe? Os valores certos. Exato. Ajudá-los assim, que através de nós, né, que a gente seja um instrumento de Deus na formação da identidade dessas pessoas. Muito. E eu não sei se você viu o podcast passado, mas eu comentei que muita gente tem a ideia errada, né, do Ministério Infantil. Que acha que o Ministério Infantil tá ali pro filho não interromper a mãe pra não prestar atenção no culto. Sendo que não, né? É um culto que acontece ali. Em culto infantil vocês estudam, né? Tipo, tem todo um preparo do material,
material, espiritual, pra vocês passarem, né, o que precisa ser passado. E eu particularmente admiro muito, assim, eu nunca tive um amor muito grande por criança. Quer dizer, amo criança, mas... Corta essa parte. Foi muito rápido essa troca de opinião. Não. Eu quis dizer de, tipo assim, de trabalhar nessa área, sabe? Tipo, quero trabalhar no Ministério Infantil. Eu me encontro muito mais em outras áreas, tipo a área de mídia. Eu gosto mais da parte da comunicação. Estrelinha. Mas, tipo, valorizam muito, sabe? Porque demanda muito esforço, né? Físico, mental. Tipo, é um trabalhão mesmo, sabe? Sim. Qual você acha o maior desafio hoje em poder ensinar as crianças que não são, muitas das vezes, criadas no ministério, alguma coisa do tipo? Qual é o maior desafio do Ministério Infantil nessa área, você acha? É a concorrência, né, com o mundo. É uma concorrência, assim, que não é justa, né? Tipo, o nível de informação que essas crianças têm, né? Tipo assim, é tudo no dia delas, né? É no jogo, é num vídeo, é na escola, é em casa, é na rua. É muita informação, é em todos os lugares. Então, a gente está concorrendo numa corrida como se a gente não tivesse... A gente só está concorrendo, né? Na verdade, a gente só está correndo nessa corrida porque a gente tem Jesus, né? E ele é a nossa força. Mas, assim, falando de desafio, é bem difícil. Porque é aquilo que eu te falei. A gente tem 1 hora por semana com essas crianças. O que dá para fazer em 1 hora? Entendeu? Você conta... Se você... Assim, na prática, eu vou romantizar aqui. Aí você conta uma historinha... E você faz um joguinho lúdico, mas na prática é caos. É caos. Eu te convido aí domingo à noite, lá na igrejinha. A Bruna às vezes vai tirar foto. É caótico, assim, é criança gritando e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe famílias. Quando eu recebo uma criança, eu recebo uma família. Sim. Tem toda uma história. Eu recebo uma família. Então, assim... Aquela criança que é mais agitada, ela tem uma história. Aquela criança que é muito quietinha e não brinca, ela tem uma história. Aquela criança que não quer socializar, aquela criança que socializa demais, aquela criança que só quer atenção pra ela. Todas essas crianças têm uma história. Entendeu? E o que eu faço com essas histórias em 1 hora? É difícil. E as crianças, em geral, é a parte mais sensível, né? Que é a parte que talvez seja mais fácil de afetar, alguma coisa do tipo assim, porque... Elas assimilam as coisas muito rápido. Então, uma coisa que ela vê, ela já repete. Tem exemplos aí. Eu acho que o Benjamin também aprende as coisas muito rápido assim. Então, criança, em geral, é a parte mais sensível acho que de uma família, de um lar. Então, a gente acho que precisa tomar muito cuidado. E é uma parte interessante do Ministério Infantil, porque é esse cuidado que vocês têm, né? Para poder passar uma mensagem para eles poderem assimilar desde pequeno já, né? Sim, eles prestam atenção. A gente não é só contar uma historinha, né? Mas é você fazer aquela historinha se tornar uma verdade na vida daquela criança, né? Assim, recente, o Ben chegou em casa e eu falei, ei, filho, como foi a historinha hoje? E aí tinha sido sobre Marta e Maria. E aí ele me contou, ele reproduziu toda a história e tal. E aí ele falou, mãe, porque Aí aquela moça tava lá, aquela moça era Marta, né? Tava lá na cozinha, cozinhando tudo, preparando todo um jantar e não sei o quê. E a outra, Maria, e a outra tava lá no sofá, conversando e a casa cheia de visita. Aí eu, filho. Mas assim, eu sabia que a tia, na ocasião, tinha passado uma musiquinha e tinha frisado muito que Maria escolheu a boa parte, não sei o quê. Mas Maria escolheu a parte mais legal, você não acha? Aí ele, mãe, mas como assim? A casa cheia de visita? Aí ela deixa a amiga dela lá, cozinhando sozinha. Então, tipo assim, não, calma, vem aqui. Não, filho, mas a visita era Jesus. E aí, ali a gente dá risada, assim, né? Mas, assim, moral da história. Eles prestam muita atenção. E eles saem daqui com uma impressão. Qual é a verdade que ele tá saindo daqui? Qual que é a impressão que ele tá saindo, né? Eu sei que a tia, na ocasião, contou a história correta, né? Passou musiquinhas, frisou ali o entendimento. Mas pra você ver como é sensível a cabeça de uma criança. Sim. Tipo assim, ele entendeu o conteúdo
e o que ele gravou foi aquilo, né? Então, olha só, aí chega em casa, a gente tem que frisar mais ainda esse conteúdo, para que ele tenha ali as convicções verdadeiras, né? O ensinamento fixo na cabeça dele, da melhor forma. Dava pra pegar ele e ter colocado no sofá e colocado a música do F-Hope, como Maria. Aí acho que ele ia cantar, assim, a essência. Não, mas aí a gente cantou música também em casa depois, e agora ele já entendeu qual é a melhor parte. Boa, aí sim. Inclusive o Jean tava falando isso pra mim ontem, né? Que ele fala que a gente tem que ter muito cuidado de escolher os louvores. Eu já quero a parte de ministério de louvor, né? Mas só dando um adendo aqui. Que a música ela é muito mais pedagógica do que a pregação, muitas das vezes, né? E a música, tipo, eu vou dar o exemplo do Dante, filho do Vlad e da Dani. Ele ama que ruge o leão. Entendeu? Então, tipo, aquele negócio não sai do coração dele de jeito nenhum. Porque ele ama aquela lá. Ele gostou da música, da harmonia e tal. E já aprendeu, né? Ele já aprendeu canta. De cor. E aí teve um culto com a direção da IC Kids, acho que foi em fevereiro, foi em março, não sei. Mas eu sei que repetiram tanto João 6,35 que eu decorei. Aí eu fiquei, se eu decorei, as crianças também decoraram. Né? Eu sou o pão da vida e quem vem a mim não tem mais fome. Aí eu fiquei, aí eu fiquei, caramba, esse trabalho é maravilhoso na vida das crianças, né? Como transforma, sabe, a mente, assim. E é aquilo, né? Concorrência, né? Com o mundo. Você tem muito mais horas lá fora do que aqui, né? Bem cabuloso. Sim. Mas qual é o papel dos pais no Ministério Infantil? Parceiros. Tipo assim, nós somos parceiros, né? Eu vou tirar aqui o chapéu de mãe agora. Vamos fingir que eu não sou. E qual que é o papel dos pais para com a gente? Apoiar, trazer, incentivar, investir. Legal. Sabe? Respeitar e entender que nós não somos entretenimento. Que a gente não tá aqui para entretenimento, para entreter filho de ninguém, né? Durante o culto. Que a gente tá aqui com um trabalho muito sério. E eu acho que a maioria dos pais entendem isso, mas eu acho que, tipo, respondendo a sua pergunta, qual que é o papel dos pais no Ministério Infantil? É parceiro, entendeu? Não usuário do Ministério Infantil, mas somos parceiros. Eu vou levar, eu vou confiar, eu vou respeitar, né? E entender que o meu filho não tá indo ali para mero entretenimento. Mas que tem um trabalho ali sendo feito, que tem irmãs que oram, que jejuam pelo meu filho, né? Então, acho que esse é o papel. Que da hora. Ótimo. Corta, posta no Instagram que vai viralizar, porque é sensacional. Muito bom, Um trabalho muito sério, né? E agora, mudando um pouco de assunto, você gosta de dar rolê? De sair, Ai, passear? Né? É bom, né? Esparecer a cabeça. E uma pergunta, se você pudesse escolher um personagem bíblico pra dar um rolê, que personagem seria esse e por quê? Até rimou. Sem ser Jesus. Não Sem ser Jesus. Sensacional, exatamente. Não vale Não Jesus. vale Jesus. Porque já tá em todo o rolê já. Eita! Eita! Corta essa. Corta, tchan. Eita, como é crente. Eu acho que Débora. Débora. Eu me identifico muito com Débora. E... Bom, Débora foi juíza, né? Ela é mulher. Ela é uma figura de liderança dentro da Bíblia. O que era muito raro já de se ver na época, né? Uma liderança feminina. Eu amo a história de Débora. Eu amo ler ali como que ela liderou ali o exército, sabe? Como que ela respondeu algumas afrontas. Quando ela foi chamada meio que tipo, vai você lá pra guerra então. Ela falou, vambora, bora. Né? Então, assim, e o fato dela ser juíza, né? Ser uma figura de autoridade, mas sem deixar de ser mulher, de ser esposa. Exato. Então, quando você lê a história dela, o tempo todo fala que ela era esposa de fulano de tal e, sabe, ela era mulher mesmo. Eu acho que a Bíblia não menciona que Débora foi mãe, não tem isso escrito, né? Mas a Bíblia fala que ela foi mãe de uma ela foi considerada mãe de uma nação, né? Ela Mãe se de Israel. apresentou como mãe. Tipo, isso é muito lindo. É Isso. justamente isso. De todos os nomenclaturas, ela podia falar que eu sou juíza. Isso. Mas ela falou, eu sou mãe de Israel, sabe? Ela se apresentou ela com foi isso. mãe de uma nação inteira, Eu né? acho lindo. Então, ela... eu amo a história de Débora, me identifico super, super
tiraria um rolê com ela. Perguntar, Da Débora, hora. como que você aguentou? Imagina a Tanto Débora... homem chato. Imagina a Débora juíza, né? A Bíblia fala que ela sentava debaixo de uma árvore pra julgar, né, os casos, né? E as pessoas iam até ela pedir conselho, pedir ajuda, pedir... Imagina que mulher... Fleumática, certeza. Começou, que começou. Que Débora... Ai, Ela certeza podia que... ser uma melancólica, agora fleumática, Não, eu acho que ela não. tinha um negocinho ali de fleumática. Então, Relê, que você vai identificar. Vou lá. anotar essa, vou anotar essa. Ô, Yas, aproveitando que você falou de liderança, Juízo, a gente liderança. vai voltar no assunto, então, da tua carreira. Bora. Me fala como é que é ser líder do Ministério Infantil. Acho que no trabalho também, né? Sim, Então conta um pouquinho pra gente. de carreira, assim, no Isso. geral. Bom, eu trabalho na mesma empresa já há 12 anos. Caramba. Nem era nascido nessa época. Ai, Caramba. me respeita. não é nem a metade da minha idade. Ai, gente. Não, que isso? Eu entrei nova É só lá. meme, tá? Mas enfim, né? Não sou tão novinha assim, né? Tenho 12 anos na mesma empresa, entrei como trainee, como todos entram Que lá. legal. Num processo de trainee. E aí a empresa, ela tem um plano de carreira, né? Que, vamos dizer assim, funciona. Então, passaram-se alguns anos. Então, tem os cargos lá, você vai subindo e tal. E eu cheguei à gerência. Então, eu sou gerente de auditoria já há alguns anos, acho que 5, 6 anos, já estou nessa posição. É bem difícil. Resumo. É bem difícil. Hard. Deve ser resumo. muito louco, né? Eu acho, assim, eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que é um desafio muito grande, assim, liderar pessoas. Você ter equipe, você ter subordinados, você liderar projetos, né? Só dando uma pincelada aqui no que eu faço. Então, todo mundo na auditoria tem uma carteira de clientes. Alguns têm um cliente grande, alguns têm... Eu estou alocada num setor onde eu tenho uma carteira bem pulverizada. Então, eu tenho mais ou menos 20 clientes. Então, dentro da auditoria, isso é bastante. Então, eu tenho 20 projetos. E aí, é bem difícil você liderar 20 projetos. Assim, ter uma equipe que vai executar esses 20 projetos, 20 deadlines, então 20 clientes, né, pessoas mesmo, então 20 diretores financeiros, tipo assim, se for quem está no meu dia a dia ali é o diretor financeiro das empresas, né? Então, assim, são 20 pessoas com personalidades totalmente diferentes, Sim. né? Sanguíneo, fleumático. para administrar, né? Perfis, egos, e isso também dentro das equipes, assim, é um desafio, assim, exaustivo, diariamente. Eu acho que exige muito da nossa cabeça, assim, acho que assim, às vezes eu até brinco, ai, gente, eu só queria auditar, né? Tipo assim, sentar e fazer, executar ali o trabalho em si, mas no final do dia nem é isso, né? No final do dia é muito mais sobre administrar pessoas do que sobre administrar os projetos e sobre contabilidade, né? Se você perguntar, você trabalha com o quê? Eu trabalho com contabilidade, né? E quando eu fiz a faculdade, me falaram, olha, contabilidade é humanas. Eu falei, nossa, sério? Humanas. E aí, hoje eu entendo, porque, assim, é muito mais sobre você liderar pessoas do que você, de fato... do que sobre matemática, né? Como todo mundo acha que é. Caramba, que doideira, né? Do que sobre fechar imposto de renda. Acho que agora um ponto alto qual é a maior dificuldade ou um conselho que você daria para poder, como posso dizer, lidar com toda esse seu cargo de líder na igreja, seu cargo de líder no trabalho, ser mãe, ser esposa, qual o conselho que você daria? Nossa, que pergunta difícil. É mesmo? Eu acho que, assim, liderar, de uma forma geral, porque quando você é mãe, você meio que é líder de uma pessoa. Não deixa de ser. Ou de várias, mas, assim, no meu caso é de uma. Quando você é esposa,
você também tem a sua posição de liderança em casa. Lógico líder que do o meu marido. marido... Não. Lógico que o meu marido né? Enfim, toda aquela coisa. Mas, assim, dentro da sociedade ali, né? Cada um tem sua parte, né? De responsabilidade. Então, assim, quando você é mãe, você é líder. Quando você é esposa, você também exerce um pouco de liderança. E aí vem os trabalhos na igreja, que, tipo... calhou que também sou líder ali, as crianças, os adolescentes e tal. E aí tem essa coisa da carreira mesmo, né? E eu acho que a carreira, acho que esses 12 anos que eu tenho de carreira meio que me preparou para tudo isso também. Porque o liderar é muito sobre você conseguir... antes de você ter um cargo, antes de você ter a posição de líder, você meio que precisa ser visto como isso. Faz sentido. Então, não é só um cargo envolvido. Você meio que precisa ver que você também tem uma certa... que a sua palavra ali, o que você fala tem um certo Peso, valor né? no que você, no seu público ali, vamos dizer, né? Então, ali, quando eu sou mãe, vamos dizer ali um exemplo... Eu preciso que antes que o meu filho me veja como mãe, ele veja que eu sou uma pessoa que tem uma tomada de decisão na vida dele, uma autoridade e tal, né? Então, se eu tô... Isso, uma voz ativa. Então, se eu tô num grupo aqui na igreja, ou seja lá onde eu preciso, antes de ter o cargo, eu ser esta pessoa, né? E isso é bem difícil. Eu acho que a minha carreira inteira meio que me preparou para viver esse momento. Talvez. E falando nisso, é uma pergunta até polêmica, você responde se você quiser, mas você se sentiu... Você se sentiu em algum dado momento, tá na empresa há 12 anos, né? Sempre exerceu cargo de liderança, Vou construir o pensamento. No sentido de, tipo assim, você é uma mulher. Você se sente... Preconceito? Exatamente. Sim. Eu tentando rodear a palavra preconceito. Dificuldade, sei lá. Ah, sim. É bem desafiador, né? O desafio para a mulher, infelizmente, existe ainda. Não adianta a gente falar, não, mas estamos num mundo muito moderno, né? Onde a mulher já conquistou o seu lugar. É difícil isso na prática. É bem difícil, inclusive, né? Então, assim, inclusive, o preconceito nasce na gente, né? Porque naquele momento que eu não quis ser mãe, porque eu achava que ia atrapalhar minha carreira, eu já tinha... no meu oculto, eu já tinha um preconceito que eu já sabia, eu já imaginava que eu não conciliaria, que não cabia as duas versões, né, de mim. Então, assim, é desafiador, né? O preconceito já nasce na gente. E a saída para isso para mim, foi o seguinte, aceitar que eu sou mãe, sim, e também sou gerente e esposa, sabe? E também moro longe, enfim, todas aquelas dificuldades que eu tive que colocar na minha carreira, e nada disso, gente, tá desabonando, tá bom? Minhas entregas. Então, assim, você tem que meio que trabalhar dobrado para meio que mostrar isso, mas a partir do momento que você sabe o seu valor, é mais fácil. Uhum. Entendeu? Porque a maioria muito dos preconceitos que existem, e eu tô falando de todos, tá? Preconceito mulher, racial, seja lá qual for o preconceito que a gente esteja falando, ele tá muito mais na vítima, sabe? No você, às vezes, se vitimizar e achar que você vai ser visto como menor ou vai ser visto como incapaz. E mesmo que isso aconteça, mas no momento que você tem a convicção que, tipo, não, eu tenho meu valor e é isso aqui, né? Essa é a minha personalidade, essa aqui é a minha posição. No momento que você se posiciona, o outro também se quebra um pouco, sabe? Então, eu acho que, respondendo a pergunta dele, qual que é o conselho? Se aceite. Tipo assim, tenha muita certeza do que você é. Identidade, né? Isso, tenha muita certeza do que você é. Então, assim, pra mim foi crucial eu ter certeza do meu valor enquanto profissional,
e que o fato de eu ser mãe, ou isso ou aquilo, nada daquilo desabonava a minha performance. Sim. Então, no momento que eu internalizei isso, eu acho que ficou mais fácil, sabe? E, tipo... Mas acho que os desafios existem, tá? O preconceito ainda existe, sim, um pouco. Eu particularmente acho que o mercado de trabalho ele não tá pronto, ele não sabe lidar com uma mulher. Porque pensa assim, quando você vai ser entrevistado, geralmente os caras perguntam, você quer ser mãe? Não pergunta pra um pai, né? Se você quer ser pai, é sempre pra mãe. Ou tipo assim, se você tem filho, tem alguém com quem cuidar? Não pergunta pro pai, pergunta pra mãe. Isso é tão ruim porque aí os filhos, eles começam a ser vistos como algo indesejado, né? Mas eu tenho uma resposta, eu tenho uma teoria sobre isso, uma resposta Diga. não. Mas eu acho que assim, as empresas estão sim preparadas. Porque se você engravidar amanhã, ou se você pegar um câncer terminal e tiver que se afastar, na situação 1 ou na situação 2, a empresa está preparada para lidar com a sua ausência. Entendeu? Se você pegar uma doença, se você quebrar um pé e precisar se afastar 4 meses, a empresa está preparada para lidar com a sua ausência. Ela vai ter que te substituir, certo? Sim. Quem não está preparado são as pessoas. Então, talvez o seu chefe não esteja preparado. Talvez você tenha um líder que te enxerga como incapaz de, enfim, sabe? Quando a gente tá grávida, a gente passa por umas situações de tipo assim, ela tá grávida. Ela tá nervosa, não sei o que, é os hormônios. Sabe? Tem umas situações assim. Então, assim, é muito mais sobre as pessoas do que sobre o mercado de trabalho em si. Nessa mesma empresa que eu trabalho, a minha irmã foi contratada e ela estava grávida na ocasião. Entendeu? Tudo bem, quando ela começou a trabalhar, ela já tinha tido neném e tal, mas, tipo assim, a gravidez não atrapalhou o processo seletivo, vamos dizer assim. Porque eu já sinto muito que ou você escolhe ter uma carreira ou ser mãe, né? Que parece que as pessoas acham que não dá pra você ser os dois, né? Isso, mas eu acho que no momento que a gente mulher, tipo, se posicionar de tipo, dá sim, aí, tipo, a empresa que vai ter que provar que não dá, entendeu? Mas se você tiver certeza que dá, dá. Pronto. Da hora. Então dá. Então é muito mais sobre as pessoas. Quem sou eu, né? Aquele é meu lugar de fala. Tô brincando, garotos. Podem falar, podem contribuir. Não é o papo exclusivamente feminino. Na verdade, é importante que os homens, né, eles se posicionem em relação a isso, né? Tipo, claro, esse é uma pauta muito mais feminina, mas engloba tudo, né? Tipo, engloba senso. Eu acho muito louco, né? Porque tem que ser mãe, dona de casa, tem que ser esposa, amiga, filha. Então, é todo um rolê que vocês conseguem... E a gente difícil. normalmente não consegue fazer um texto disso. Né? Que doido, eu não ia né? falar nada, já que Não, você... só... Mas admitir é o primeiro passo. Só Tô pra- orgulhosa de você. Só pra... pra gerar um hype, né? Você falou de... A gente falou de liderança no trabalho, liderança nas crianças, você ser mãe e tal. E você também trabalha com os jovens. Sim. O que isso tudo contribui para o seu trabalho também com a juventude? Boa, legal. Esse trabalho é bem recente na minha vida, assim. Então, é algo que eu tô construindo ainda. Sim. Eu tô trabalhando com os adolescentes aqui na igreja. Então, é uma faixa etária que a gente encontrou que tava meio no limbo ali, né? Tipo, já tinha saído das crianças, então já saiu do nosso guarda-chuva lá do Ministério Infantil. Mas ainda não é adulto, tipo, vivendo as situações de um jovem mesmo, de tipo, sabe? Nossa, preciso Indecisões, estudar, ansiedade. né? Vou casar, vou comprar uma bicicleta, né? Aquela... É a transição, né? Então assim, a gente identificou que existia aquela idade de transição onde não tava nem nesse guarda-chuva, nem nesse. Outro, aham. E aí a gente viu que era também uma idade sensível, né? De, tipo, formação de identidade, né? Demais. Enfim, algumas decisões importantes, né? E uma idade também muito bombardeada, né? Porque, que nem lá no filme que você falou lá, do Divertidamente, né? Chegam novas emoções e tudo fica muito mais intenso. Mas eu tô adorando. Tipo assim, é um trabalho que a gente meio que tá construindo aqui, juntos, aqui eu e a Amanda. Eu tô amando.
trabalhar com essa faixa etária. Tipo assim, é muito interessante, muito diferente de trabalhar com crianças, né? E muito especial também, porque a gente consegue identificar... na verdade, eu tô reacessando a minha adolescência. Ah, que legal. Né? Porque a gente esquece que a gente passou por isso, né? Então, às vezes, conversando com eles, vendo os dilemas de vida deles, né? Que, às vezes, talvez não seja, assim, tão... Como que eu posso dizer, assim, tipo... Uma grande coisa pra gente, que é mais Isso, jovem. pra adulto, eles é né? muito mais intenso, né? E, às vezes, pra um adulto ouvindo, Besteira, Tipo, né? é algo mais banal, banal. é mais... Ah, isso aí é da idade mesmo. Mas é uma fase muito difícil também, né? Dos adolescentes pro jovem, é a fase da indecisão, não sabe o que vai fazer. Pô, tô no ensino médio, ou tipo, chegando no ensino médio, o que eu quero da minha vida, qual é a carreira. É uma fase muito difícil. E eu acho que o mais lindo é que Deus, ele... Eu te cortei, fala. Não, e se os dilemas fossem só esses, nossa, eu tava no céu. Se todos os problemas fossem esses. Mas, assim, na verdade, é uma fase muito mais complexa, né? E eu tô meio que reacessando, sabe? Tipo, caramba, eu lembro que eu passei por isso. É uma fase que você questiona tudo. Você questiona o amor das pessoas. Você questiona a sua aparência, entendeu? Você se compara demais. Então, assim, tudo aquilo que eu tô falando aqui, nossa, super bem resolvido e tal, tipo, você adolescente não é assim, super bem resolvido de quem você é, né? Então, é uma idade muito frágil, muito sensível e por tamanha vulnerabilidade, né, é o que eu falo, é aí que o diabo encontra, né, a oportunidade, a chance de entrar e não sair mais, porque é uma fase... Provavelmente que a gente tá mais vulnerável do que agora vocês adultos, assim, que de repente já escolheram uma profissão, ou já sabem quem vocês são, ou já têm certeza do que é certo, do que é errado, enfim, já fizeram várias escolhas de vida. Já Na não é adolescência tão influenciado, né? Também, já não né? se influencia tão fácil, né? fácil. Já tem a cabeça feita, vamos dizer assim. Quando você é adolescente, você é muito mais vulnerável. Então, consequentemente, é um terreno muito fértil pro diabo. Porque é uma mente vulnerável, né? Então, é um terreno fértil, assim. Imagina um terreno fértil, pronto para receber sementes. É a mente de um adolescente. E o que eu ia falar é que eu acho lindo é que Deus, ele nos entende com a cabeça que a gente tem hoje, né? Deus nunca vai olhar pra você, pra um adolescente, tipo, a minha mãe não deixou eu fazer isso. Ele nunca vai falar, nossa... Que filho estúpido eu tenho. Ele vai, tipo, literalmente... Não, sabe? É aquilo, né? Deus é um cara Deus paciente. é didático, Eu acho isso muito, muito lindo. E você aprende também, né? A ter mais empatia, né? A, tipo... A ver com outros olhos, a ouvir com outros ouvidos. E a realmente virar uma parceira, uma figura de liderança, né? Muito bom. Sim. Eu gosto das perguntas difíceis. Fala aí, Ai. Kevin. Fala aí. Bom, dentro desse assunto, né? Qual o conselho que você daria pro jovem hoje? Boa, Esse tem legal. que ser um conselho específico na área Tá bom, da eu vou igreja, da liderança. Nossa, Vai. engloba tudo e dá um de conselho. Tudo. De relacionamento, de trabalho. Vixe, aí Um são conselho alguns pros jovens. conselhos, né? São Aí, vários. Pode... Cite uns 8. Estude. Aí, ó. Estude. Anotem Ai, aí, ó. gente, Vai estude. anotando. Checklist. Ai, mas eu não gosto, eu não sei o que eu faço alguma coisa. Estude alguma coisa, faz um cursinho, experimente. Ai, mas eu não sei do que eu gosto. Eu falo pra ele, gente, experimenta. Experimenta se você gosta de mídia, experimenta se você gosta de exatas, se você gosta de ciências, experimente. Então, estude. Mas não deixe de estudar porque não sabe o que você gosta, ou o que você tem jeito, ou o que você tem afinidade. Total. Simplesmente estude, sabe? Faça cursos, estude inglês, faça inglês, faça isso e aprenda um segundo idioma. Isso aí vai ser essencial para sua vida daqui a alguns anos. Tipo assim, nunca você vai poder falar assim, nossa, me arrependi de ter feito aquele curso de inglês. Nossa, me arrependi de ter feito um curso de química e hoje eu trabalho com, sei lá, TI. Né? Você nunca vai se arrepender de estudar. E só uma consideração, Deus merece filhos inteligentes, né? Sim. Isso Por aí. que vocês estão rindo? Não, É uma Boa consideração. colocação. Tá certo. isso é diferente.
Conheça a palavra. Então, você falou conselho para o jovem, né? Esteja aqui, esteja nos cultos, esteja na EBD. Eu falo para os adolescentes, gente, sabe quem tem que ser os amigos de vocês? Esse povo aqui. Esses daqui, ó. Andem com esse povo, sabe? Conheça, interaja com eles, tipo, dê oportunidade de ser conhecido também, né? Então, assim, esteja na igreja. Ai, mas eu tô com preguiça, eu não gosto muito. Ai, se obrigue aí. Vá. Sabe? Aprenda da palavra de Deus. Porque isso vai ser essencial lá na frente. Se você se obriga hoje a estar aqui, sabe? Lá na frente você não... Com certeza você não vai vir obrigado, né? Você vai criar... Você vai entender... Assim, em algum momento, assim, as experiências com Deus vão ser muito mais fortes, né? E assim, esteja aqui, sabe? Ouvindo a palavra, aprendendo, né? O que eu falo pra eles é sempre assim, olha, quem conhece a verdade não peca em paz. Então você pode pecar. Saiu da igreja, tá na escola, tá pecando? Beleza, mas você não peca em paz, se você conhecer a verdade. Né? Você vai estar pecando por uma decisão, né? Pelo livre-arbítrio que você tem. Então, assim, conheça a verdade. Porque a partir do momento que você conhecer, você não peca mais em paz. 8, né? Meu Deus. Não, conselhos. Foi só um valor aleatório só. Pode ser 80, por exemplo. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, estude. Mais um pra finalizar, top 3. Top 3. Top 1 foi então só pra gente recapitular. Eita. Catupiry? Na pizza? Tem. Pior que tem. Recapitular, isso. Qual que foi o primeiro, então? Estude. Estude. Porque Deus merece filhos inteligentes. Profissionalmente também, pra poder ter uma carreira bem sucedida e também, né, pra se conhecer também, né? Ser um cara inteligente, uma pessoa inteligente, que Deus merece. Exato. Segundo, Conheça a verdade. Conheça a verdade, e conheça venha a palavra. aos cultos, né? Seja presente. E o terceiro, pra finalizar? Tempo na tela. Tô brincando. Eu acho que se respeite, né? E respeite o seu próximo. Isso é muito amplo, sabe? Respeite seus pais, independente de quem são seus pais. Respeite seus pais. Respeite seus líderes, respeite as pessoas que estão à sua volta e se respeite também, sabe? Se valorize, tenha cuidado consigo. Então, quando eu falo assim, estude, não sei o que, quando você estuda, você está se cuidando. Um autocuidado, né? Você está se amando, né? Você está cuidando do templo do Espírito Santo, né? Então, Sim. quando você se cuida, quando você se ama, se respeita, né? Não se coloca ali, não dá liberdade para que os outros abusem de você mentalmente, fisicamente, te diminua, né? Então, se respeite e respeite o próximo. Boa. Show. Boa. Agora eu vou falar aquela frase. Eu acho que a gente tá chegando ao fim. Aí todo mundo vai fazer, tá bom? Tá Vai. bom. Bom, eu acho que a gente tá chegando ao fim. Ah. E pra finalizar, a gente quer que você indique um louvor que não saia da sua cabeça Nossa. pro pessoal escutar aí pelas próximas semanas. Um louvor. Só pode um E não também. sai da cabeça. Como Mari. Esse aí você escuta uma vez. Realmente, esse Não sai sai da mais Não, da cabeça. esse não tá saindo Você não, foi verdade. certeira agora. Verdade. eu não sou Inclusive, muito domingo boa agora de vamos cantar indicar de novo, tá? louvores, mas Domingo agora vamos cantar de novo, Esse só pra, não sai da Ah, é? cabeça. só pra avisar, só. Ou um louvor que você goste muito, Um louvor que não que você goste necessariamente muito. tá escutando agora. É mais pro pessoal escutar nesses Na próximos semana. dias aí. Nossa, essa daí eu não sei se me pegaram, hein? Caramba! Porque eu não tenho muitos louvores assim na minha cabeça, assim. Eu escuto muito louvor. Escuta mais o Esdras tocando, né? Agora a gente faz todo sentido. Eu escuto muito louvor internacional, então às vezes Pode nem ser Pode também, ser. a gente... Vai falar um Não, elevation pode aí. ir. Vai falar um elevation. Quiser falar inglês também, Pode ser a um partir Kirk. de agora. Pode ser um Kirk. eu tava escutando isso daí Escutou hoje, o quê? inclusive. Qual? Kirk Franklin. Pode ser um Kirk Kirk. Franklin, não? Kirk Franklin. I don't know. Eu vou indicar então uma música do Kirk Franklin, que se chama Road Trip.
E a mensagem dessa música fala sobre sobre a estrada, né, da vida. E, assim, uma frase que tem lá que eu gosto muito, que é tipo assim... em português seria basicamente assim: empacote um sorriso, porque a estrada não vai ser fácil. Mas Deus vai estar na estrada. Então, assim, quando ele fala assim, empacote um sorriso, é basicamente assim, fácil não vai ser. E aí na música, inclusive, fala assim... A estrada é fácil? Não. Você vai pensar em desistir? Muitos dias, muitas vezes. Mas em todas as vezes que você pensar em desistir, o Senhor vai estar com você. Que legal. Então, Coisa linda. Muito bom. Até eu gostei dessa música agora. Gostei. Eu gostei. Vou até ouvir de novo essa música. A música é boa, essa música é legal. A gente sempre tá escutando. E agora, galera? Bom, então é Já isso. foi todas as pautas. É. Então, queria agradecer, a gente queria te agradecer, Yasmin, por Bacana. topar, porque pra quem não sabe, tá 10 graus aqui, tá muito frio. E você saiu na chuva pra vir aqui escutar uns jovens. Show. E, então, Contar um muito pouco obrigada. da história também, né? Pois é. Sim. Contar um pouco É da de história. conhecer melhor também. Passar uns conselhos pros eu que jovens. pra agradeço. Eu gente. gostei muito, me senti muito honrada de estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei tipo, gente, por quê? No segundo episódio. Eu só tava curtindo aqui, só tava apoiando aqui o trabalho. Tipo, pô, gente, parabéns e tal. Não, mas essa é a ideia do podcast, que nem a gente tá falando, é trazer pessoas que estão perto do nosso alcance com experiências bem impactantes. Seu testemunho é bem legal, edificante, pra gente poder, que nem você falou, nossos amigos estar na igreja. E é esse tipo de amizade que a gente tem que ter. Pessoas Sim. como você, como outros que virão também. Essa é a ideia do podcast. De né? quebra já aumenta a comunhão com todo mundo. É mó legal. verdade. Porque a intenção é conhecer Um todo conhe- mundo. um conhece quem, o outro. Quem quiser, lógico, Sim. né? Mas a gente tem a intenção de conhecer todos. E isso é um elevo espiritual, comunhão e tal. Até pensamos que até entrevistar, de repente, uma criança. Tipo, o Nilo Gentili faz isso, né? Que é o The Late Show. Que ele faz com as crianças. É um negócio mais engraçado e tal. Mas pra poder mesmo conhecer e saber, poder falar, legal, dar oportunidade muito pra top. todos, né? É. Nessa forma descontraída sobre vida cristã e tal. E principalmente chamar outros jovens realmente que não são cristãos a notarem a gente como diferentes. Saber que na igreja tem um povo legal, Sim. edificante, bacana, que também é um povo que está lá fora, concorrendo como todo mundo, mas que serve a Jesus verdadeiramente. Essa é a ideia do podcast. Não, muito legal. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, assim. Achei muito legal a iniciativa. Brincadeiras à parte, né? Que eu falei, nossa, por que eu e tal? Mas, assim, é um canal, né? É um canal de passar a mensagem pro jovem, né? Tipo assim, então a gente sai daquele negócio de, tipo, vamos fazer um culto, né? Tipo assim, aqui também estamos... Tudo que a gente faz tem que glorificar Com certeza. a Deus, Sim, né? Deus. Então, assim, esse podcast também é para a glória do Senhor, né? Que essas mensagens realmente edifiquem jovens, né? E traga engajamento, e traga comunhão, e traga despertamento para todos esses jovens. A gente colocou isso no primeiro post que a gente fez no Instagram. Inclusive, gente, se vocês não seguem a gente, Saltos Podcast Oficial, tá lá, né? Tá lá. Sigam. O que eu tava falando? Da frase. A gente colocou lá que, tipo, nosso intuito aqui não é ser o podcast mais conhecido do Brasil, mas ser conhecido por pessoas que importam, né? Pra, de alguma forma, fazer o evangelho, fazer as verdades de Jesus, né? Da comunhão, mostrar como isso é bom, como isso é gostoso e como isso é uma ordenância, né? Pra gente sempre continuar. Bom, então agora é hora da gente dar tchau pra essa câmera e dar um sorriso. Então vai. Ela tem que dar um sorriso pra aquela câmera pra poder fazer a thumbnail. É mesmo. Pronto. Agora... Fica 3 segundos, por favor. Não, bota agora que eu gostei da mãozinha assim. Deu. Agora manda tchau. Tchau. Até a próxima, galera.